Pronto, gravando. Tudo certo? Tudo certo, pode começar. Pode começar, Isabel. Posso? Oi, gente, bom dia. Meu nome é Isabelle, eu faço parte do POTI Coletivo. Fernanda, quer se apresentar? Eu sou Fernanda, também faço parte do POTI Coletivo, e aqui também tem Maria Letícia, que eu consegui ver, que também faz parte do coletivo, e aí a gente vai se apresentar um pouquinho mais na frente, que cada uma participa. Isso. Aqui é um breve resuminho, né, do que a gente vai falar, mas vamos só iniciar por aqui. O que é um projeto de pesquisa e extensão, né? Que eles são basicamente projetos que vão além das salas de aula. São projetos que, por exemplo, o projeto de extensão, ele vai levar você o conhecimento da sala de aula para o campo, né? Que em breve a gente vai explicar um pouquinho melhor. E a parte científica, né, que é a parte da pesquisa, que a gente também aborda no nosso coletivo, que também é muito importante, porque a partir dela a gente consegue abordar outras coisas e, além do mais, conhecer e enriquecer ainda mais esse conhecimento, que é tão importante para a nossa formação. O POTI nasceu de uma vontade, desde que o nosso centro acadêmico, né, não sei se vocês já conhecem, inclusive, teve uma apresentação, né, no nosso centro acadêmico, o Calibo, se juntou com alguns alunos e viu que tinha uma necessidade de estudo em habitação de interesse social, assim como o direito à cidade. Então, o coletivo surgiu dessa necessidade de discutir sobre a vivência e a prática dos estudantes com um compromisso com a realidade social. O nosso coletivo ele é muito baseado no EMAL. Mas o que é um EMAL? Né? O EMAL ele é um projeto de extensão ligado à FENEA. Inclusive, deixa eu deixar uma coisa clara a vocês. Se eu estiver indo rápido demais, vocês podem me interromper, mandar dúvida e coisas do tipo. O EMAL ele é um projeto de extensão que ele funciona quase como um escritório, né? Ele é um escritório modelo de arquitetura e urbanismo. Ele é focado nas pessoas de baixa renda e ele traz essa discussão de respeito à vivência e prática dos estudantes de arquitetura durante a graduação, né? Mas ele é feito para que haja um compromisso da realidade social, da comunidade com a universidade. Então, no EMAL, há uma experiência muito de troca, tanto do estudante com a comunidade, como do estudante com a sociedade, de modo geral, e fazer com que esse conhecimento retorne à comunidade acadêmica, mas que também dê frutos para a sociedade. Só para complementar, Isabelle, sobre o EMAL, é importante também a gente falar que uma extensão não assistencialista, né? A gente não tem o propósito de ir lá fazer um serviço que a comunidade está precisando e retornar para a universidade. A gente precisa ter o vínculo com a comunidade, a gente precisa conhecer eles, assim como eles precisam conhecer a gente. E aí esse vínculo, ele não tem um prazo definido, digamos assim, para terminar, e aí a gente fica assessorando e dando assistência técnica para as comunidades, tanto no meio urbano quanto no arquitetônico. Isso, não só comunidade, mas o EMAL, ele atende pessoas, famílias ou pessoas de forma individual, grupos, todo tipo de gente, todo tipo de comunidade, as pessoas de forma como elas se organizam. A ideia é que só mais uma coisinha. A ideia é que seja uma troca de conhecimentos, né, entre os acadêmicos e a comunidade. Tanto quem está lá recebendo os nossos serviços vão aprender com o que a gente está levando, quanto a gente também vai ter a experiência de aprender com eles, com a vivência deles, conhecer também a nossa cidade, que muitas vezes é invisibilizada nessas regiões. Então, é uma troca muito boa.
Isso, exatamente. Agora vamos conhecer de fato como a gente se organiza dentro do POTI, né? Quer falar essa parte, Fernanda? Ah, sim, sim. A gente se organiza de forma horizontal. A gente não existe exatamente uma hierarquia entre pessoas. Nós somos 12 alunos até agora, do segundo ao sétimo período. Tem pessoas, já tem pessoas do primeiro, né? É verdade. Tem pessoas do primeiro período ao sétimo período. Nós estamos divididos em grupos de trabalho e em grupos de pesquisa. Digamos que a gente está se organizando nessas hierarquias, quer dizer, não é uma bem hierarquia, mas nesses grupos específicos, e nós coordenamos o coletivo de forma horizontal. Então, todo mundo está participando, então todo mundo opina em uma coisa, todo mundo traz demanda, todo mundo resolve tudo e todo mundo se ajuda, basicamente. E é válido lembrar que nossas atividades, elas são supervisionadas por professores orientadores, né? A gente vai mostrar um pouquinho mais na frente quem são eles. Agora vamos conhecer um pouquinho dos nossos GTs. Vamos começar primeiro pelo GT Administra, né, que ele basicamente é quem gerencia e está de olho em todo mundo. Ele faz o gerenciamento, planejamento, as dinâmicas, quem acompanha, faz relatório, enfim, aquela parte mais burocrática, mas nada de outro mundo, nada de um bicho, gente. Quem faz parte até agora sou eu, Fernanda, que está aqui apresentando. Tem o GT Comunica, né, que o que ele faz é postar, criar conteúdo. A gente quer muito chegar nas pessoas, tanto na sociedade de modo geral, como nos alunos, através do Instagram. Então, a gente vai sempre alimentar o nosso Instagram com conteúdo, então faz parte dessa demanda para eles criar o conteúdo, responder essas DMs, responder e-mail, buscar contato, entrar em contato com outras pessoas, com outros irmãos, fazer cobertura de evento, que quando a gente passar essa pandemia, a ideia é que a gente faça vários eventos e, nossa, gente, é muito bom participar de evento de modo geral. Postar nas redes e ver o desenvolvimento, né, do próprio grupo. Além dos próprios membros postarem nos stories, eles devem estar sempre de olho, já que é o GT deles. E quem faz parte desse GT até agora sou eu, Maria Eduarda Moura, Maria Letícia, que está aqui, e Vitor Gomes. O GT Pesquisa, esse é o nosso principal objeto de estudo, por enquanto, no coletivo, né? O foco dele é pesquisar e mapear os EMAUs, né, de modo geral. Então, a gente vai pesquisar, entender como eles funcionam e fazer um artigo para que a gente apresente no CONIC de início, né? Não sei se vocês foram apresentados ao CONIC, se vocês puderem responder, e Fernanda ficar de olho aí nas respostas. E aqui ele funciona de forma diferente. Aqui a gente tem subgrupos, né? Temos grupos de pesquisa, onde cada grupo fica responsável por uma região, que são responsáveis por regionais da nossa FENEA. Né? Não sei se vocês já chegaram a conhecer também a nossa FENEA, seria muito interessante. A nossa FENEA é dividida em regionais, a Norte, Nordeste, Centro, Leste, São Paulo e Sul. Então, a gente também dividiu, assim, os nossos grupos de pesquisa, e como vocês podem ver, já temos alguns que temos pessoas e outros que ainda não temos pessoas. O GT Forma, ele é responsável por articular tanto as formações de novos membros, quanto dos membros atuais. Então, a gente, por semestre, ou por digamos, trimestre, a gente vê a necessidade, até os próprios GTs, eles veem as necessidades internas de formações, de capacitações, ele passa para o GT Forma, e o GT Forma ele vai em busca dessas capacitações, seja com cursos, seja com palestras, seja com oficina, e sendo outras experiências fora digamos, do nosso coletivo, para a gente abarcar mais conhecimento e trazer mais ideias para dentro do coletivo.
E uma coisa a acrescentar, que o GT Forma também faz um acompanhamento, né, de desenvolvimento dos participantes. Então, eles vão estar sempre de olho em como é que a gente estava debatendo um dia desses, Fernanda, sobre o pessoal sobre feedback, sobre reuniões sobre esse tipo. Esses feedbacks seriam até tipo para a gente se organizar para o próximo semestre, digamos assim, para a gente ver o que está funcionando, o que não está funcionando e como a gente pode resolver. Então, o GT Forma, ele também participa disso, né? Ele fica ali supervisionando isso, digamos, para ter esse retorno dos participantes do coletivo, para articular alguma coisa para a gente mudar e melhorar sempre as nossas vivências, nossas atuações. E até agora, quem é um membro é só Maria Luísa Suassuna. E aí a gente também tem o GT Atis, que é basicamente, digamos assim, um pouquinho do que o EMAL faria, se a gente fosse um EMAL, que aí seria assessoria técnica, execução colaborativa e educação urbana, tanto pessoalmente quanto virtualmente. Atualmente, a gente está focando mais na educação urbana, porque a gente pretende começar, digamos, do zero mesmo, né? A gente pretende divulgar algumas ações de urbano, divulgar algumas vivências, e aí, a partir disso, quando a gente tiver capacitações, quando a gente tiver formação, quando a gente tiver um contato com a comunidade, aí sim a gente vai poder ir para campo, e quando for possível também, né, quando não tiver pandemia, a gente vai poder ir para campo para assessorar tanto as comunidades quanto as famílias de baixa renda. E, por enquanto, na educação urbana, a gente está planejando fazer tipo um mapeamento de problemas da sociedade, seja descarte incorreto de lixo, seja alto índice de dengue, alto índice de Covid, e tentar solucionar esses problemas de forma, digamos, de uma forma mais fácil, que a comunidade consiga executar e que não haja um custo exacerbado, né? Digamos assim, para a questão do lixo, o que é que a gente pode fazer com a questão do lixo? A gente pode implantar uma lixeira com pneus velhos e a gente vai fazer um projetinho de como faz essas lixeiras com esses pneus, e aí a gente vai divulgar isso, tanto nas nossas redes sociais, como em cartilhas. E, por exemplo, outra questão também, digamos que seja a questão do coronavírus, que a gente está vendo bastante, que as comunidades estão sofrendo muito com a questão do coronavírus. Então, a gente poderia bolar um projeto para fazer uma torneira comunitária, uma pia comunitária. Então, tudo isso a gente está elaborando ainda, está na fase de elaboração. Então, quem está aqui, esse é o GT mais coraçãozinho que tem. A gente vai discutir muito essas questões e está sendo muito legal esse GT. E aí, quem faz parte dele até agora sou eu, Isabel e Maria Letícia, que está aqui na chamada. Na verdade, eu esqueci, mas também faz parte Mariana, ela inclusive faz parte desse período. Ela está aqui, inclusive nessa aula, ela faz parte desse GT. E, para finalizar nossos GTs, a gente tem um GT destinado somente para concursos. Mas ele é um GT que ele não, como vocês podem ver, não tem ali quem faz parte, né? Ele é ativado quando aparece algum concurso e alguém tem interesse em participar. Então, apareceu um concurso muito interessante e as pessoas decidiram participar desse concurso. Então, cria um grupo, que é um grupo de pesquisa, né? Cria um grupo dentro desse GT e se estuda, se tem uma orientação para que há um melhor desenvolvimento para aquele concurso. Então, dentro desse GT ainda tem a flexibilidade de ter membros flutuantes, né? Que é o que a gente vai explicar em breve. E nesse GT são criados os grupos, né, para se dividir em vários concursos. Então, a ideia pode ser de que tenham 3, 4 grupos, mas pode ter um só. Então, a inscrição e acompanhamento deve ser de responsabilidade de cada um. Mas, enfim, o que são membros flutuantes que eu falei
Beleza. Os membros flutuantes, eles vão acontecer quando fizermos eventos, principalmente, sejam virtuais ou presenciais, ou quando sentimos a necessidade de ter mais uma pessoa, mas que ela não fique ligada ao projeto em si, né? Como o caso do GT Concursos, ou até mesmo em outros GTs, caso a gente sinta necessidade. Então, a gente está sempre avisando nas nossas redes sociais, vai estar avisando, a gente está precisando de alguém que ajude, sei lá, em Photoshop, para dar uma ajudinha ali na Comunica. Aí a gente vai estar lá e esse vai ser um membro flutuante. Ele não tem responsabilidade com as outras demandas do GT, só com aquela que foi dita. E aí a gente tem aqui os nossos orientadores, né? Até o momento... Pode passar, Isabela. A gente tem 2 orientadores, como a gente já explicou desde o início, a gente tem a parte da pesquisa e digamos que tem a parte de arquitetura, de urbanismo, da prática em si. Então, a parte de pesquisa, que é mais teoria, ficou o professor Yuri, que eu acho que ele é professor de vocês, ele é professor de História, excelentíssimo professor de História. Então, ele está trazendo muitas coisas para a gente debater. Então, o que é que a gente faz, né? Assim, como é que ele coordena? Ele traz umas vivências, uns textos, a gente debate, a gente tenta extrair isso para dentro do nosso coletivo. E a professora Suerda, ela está, digamos que na parte mais prática. Então, ela vai assessorar a gente nos projetos que a gente vai fazer, nos concursos, quando a gente for participar. E é basicamente isso. Mas, assim, lembrando que os 2, eles devem nos orientar de modo geral, né? Inclusive, sim. A MT administra, a MT comunica, porque, apesar de ser uma gestão, de ser um projeto de administração estudantil e gestão horizontal, a gente ainda precisa de algumas informações, né? Que apenas os orientadores podem nos dar. E também a participação dos professores também de forma horizontal, de forma horizontal dentro do coletivo. Quer dizer que eles também opinam nas demandas que a gente tiver, eles também sugerem algumas coisas, e ele também tem total liberdade para poder dizer para a gente assim, não, isso não funciona, vamos tentar fazer de outra forma. E aí a gente vê com o coletivo, quem concorda, quem não concorda, sempre pensando nessa horizontalidade do coletivo, até com os orientadores. Isso, como se todo mundo tivesse o mesmo peso de fala. Mas, e aí, como é feita a nossa organização interna, né? A gente tem um calendário, né, como vocês podem ver, esse é o nosso calendário do POTI, onde a gente tem o calendário do UniRN e o calendário acadêmico do curso, né? Então, com base nele, a gente faz os nossos encontros, que, como vocês podem ver aqui, todos eles são agendados por semestre, justamente com base nesses calendários que eu falei. A gente faz toda a programação, primeiro, para que seja entregue a extensão, e segundo, para que evite o conflito de que a gente está em época de entrega de trabalho, a gente está em época de prova. Como é que fica as atividades do coletivo? Elas param? Elas dão uma pausa, obviamente, diminui a quantidade de coisas para se fazer, para que a gente tenha o foco na universidade em si, nas atividades, nas demandas de aula, mas depois a gente retorna, tanto que, como vocês podem ver aqui, quando tem, aqui não vai ter, mas aqui tem a semana de avaliação, não tem nenhum encontro. Nessas outras semanas é que a gente marca, tem até a nossa apresentaçãozinha aqui. E os convites, e todos esses encontros, eles são enviados por e-mail, os convites. Então, a gente marca na nossa agenda do Google, e quando você entra no nosso coletivo, você informa o seu e-mail, e a gente envia pelo e-mail um convite, até na mesma semana, lembrando, no início do semestre a gente manda todos os convites, mas na semana a gente sempre lembra, olha, gente, essa semana a gente tem reunião de tal hora, não esqueçam, tem a leitura, tem tudo mais, a gente sempre está dando informaçãozinha. E uma outra coisa em relação às demandas, assim, a gente tenta nunca vai ter muita coisa para fazer, porque assim, a gente sempre vai estar diluindo durante o mês, durante o semestre.
Por exemplo, digamos assim, que no ATIS, que eu estou participando, a gente combinou com as meninas a gente fazer um projetinho desses por mês, tipo uma lixeira. A gente faz um projeto de uma lixeira no mês, a gente faz ele, a gente dilui as demandas entre os participantes, se somos 4, cada um faz alguma coisa, e aí não fica pesado para ninguém, porque a gente sempre tenta conciliar, porque a gente sabe que tem gente que tem estágio, tem gente que além da universidade faz outros cursos e tudo mais, e a gente tem nossa vida social também, né? Então a gente tenta diluir tudo para ficar, digamos, igual o peso das atividades para todo mundo. E isso acontece em todos os GTs e também nos GPs, né? Fernanda? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como é que se dá a nossa comunicação entre os membros e os orientadores, né? Basicamente, com os orientadores, a gente conversa com ele via e-mail, tudo que a gente conversa, que a gente debate, que a gente sugere, é via e-mail para ficar registrado, e entre os membros, entre membros, é um grupo no WhatsApp que a gente tem. E aí tudo a gente conversa lá, a gente debate lá, e por semana, 2 vezes dentro de um mês, a gente tem uma reunião assim, como a gente está tendo agora com vocês, né? Uma reunião, digamos, física à distância, né? E as demais atividades a gente vai conversando pelo WhatsApp mesmo, a gente vai decidindo as coisas lá, e aí tudo que a gente decide, assim, formalmente, a gente coloca no nosso Trello para registrar, para deixar registrado, para não deixar só na conversa do WhatsApp e se perder por lá. Sim, em relação à comunicação entre os membros, né? Como a Fernanda falou, a nossa principal comunicação é pelo WhatsApp. A gente tem um grupo onde reúne todos os membros do coletivo, mas cada GT tem o seu próprio grupo, onde cada um discute os assuntos específicos, mas como a gente é um grupo, um coletivo de gestão horizontal, muitas coisas precisam ser debatidas no grupo geral. E é por isso que a gente sempre reforça a participação de todos. Então, assim, se vocês forem entrar, né, se vocês tiverem interesse, até curiosidade de participar, a gente está sempre dialogando, sempre falando e sempre pedindo que as pessoas participem, mesmo que, não sei se está certo, se está errado. Manda. A hora de errar é sempre essa durante a graduação, faz parte, então a gente está sempre disponível para isso, e os orientadores estão aí para ajudar a gente no que for possível. E a gente está tudo no mesmo nível, né? Assim, apesar de ter pessoas mais no 7º período e pessoas de um 1º período e ter essa diferença, mas todo mundo está aprendendo igualmente. A gente tem aqui para nós, dentro do coletivo, que estamos partindo do mesmo princípio e do mesmo patamar, digamos assim. Não existe essa hierarquia também de níveis da universidade. Todo mundo está aprendendo com todo mundo. E aí a gente também tem a organização do Drive, né, do nosso Drive. E aí a gente tem uma pasta pública que a gente vai alimentar com algumas coisas lá, né, para colocar no nosso Instagram, que vai ser para as pessoas conhecerem nossos projetos do ATIS, as nossas pesquisas, quando estiverem concluídas, e tem a nossa organização interna, né, que aí dentro da organização interna, cada GT tem sua pasta, e dentro de cada pasta a gente vai organizar as coisas que a gente está produzindo para deixar registrado lá e guardar, para quando futuras gestões precisar retornar, tá tudo lá bonitinho. E os membros atuais também, né? Inclusive, já fica como dica para vocês, para a vida mesmo. Durante a graduação, vão salvando tudo que vocês vão produzindo, desde o 1º período, porque vocês vão precisar até o final do curso. E aqui, né, para finalizar a nossa apresentação, a gente veio mostrar o nosso perfil no Instagram, por lá onde a gente está sempre, a gente vai começar a alimentar, né, como vocês podem ver, a gente já tem 3 posts até então, porque é um projeto bem recente, mas é um projeto que já está sendo idealizado há um bom tempo, e por lá a gente vai conseguindo falar com vocês bem mais, né? Já que é uma comunicação direta. Então, quem tiver qualquer dúvida, quem quiser seguir a gente, é @Poti Coletivo, com Y, Poti. E, além disso, a gente também está sempre no grupo de avisos do Calibo, né?
O Calibo tem o Instagram, né, que eu coloquei aí, Calibo UniRN, mas também tem o grupo de avisos no WhatsApp, que não é um grupo onde todo mundo fala, é um grupo que apenas os membros do centro acadêmico falam, então eles estão sempre divulgando estágio, atividades, informações importantes, enfim, seria muito bom a participação de todo mundo lá. É por lá que a maioria das informações do curso são compartilhadas. Então, queria dar esse reforço, porque eu também estava olhando aqui algumas carinhas, não encontrei no grupo de avisos. E, se puder, eu vou enviar o link para alguém e vocês enviam lá no grupo para ficar mais fácil. Quer adicionar alguma coisa, Fernanda? Não, é só isso mesmo, e agradecer, né, para a professora por disponibilizar esse tempo para a gente apresentar. E, além disso, também a gente está disponível agora para perguntas, para dúvidas, para sugestões, se alguém tiver. Quem tiver vergonha pode falar no chat, eu vou ler e aí a gente responde em conjunto. E aqui é uma frase que a gente trouxe para encerrar nossa apresentação, que é falando: a extensão, assim como o ensino e a pesquisa, é fundamental para a formação profissional, pois é um instrumento de interação do meio acadêmico com a sociedade, tendo como princípio básico contribuir para o desenvolvimento desta, através da aplicação do conhecimento gerado e adquirido na universidade. Afirma ainda o compromisso da universidade com o desenvolvimento do saber. E aí a gente encerra isso aqui para falar que a gente está aqui para aprender, né? Tanto a gente está na universidade para aprender, mas a gente também está no meio, no campo, na sociedade, para aprender com a sociedade também, né? Para a gente entender as relações entre o território e a sociedade, entre o território e a moradia. E aí a gente quer muito que mais pessoas participem, mais pessoas se sensibilizem, né, com essas causas e que venham participar, que venham contribuir com o coletivo, que vai ser muito bom. E, assim, a gente uma outra coisa, só para complementar, é que em relação às demandas, né? Pode ser muita demanda, pelo que vocês viram. Nem tudo acontece ao mesmo tempo, né? E quanto mais gente, melhor para diluir as atividades. Então, a gente está sempre de olho para não tumultuar, não acontecer muita coisa. A gente sabe que o curso de arquitetura, ele demanda um certo tempo da gente. Então, o que a gente menos quer é fazer com que as pessoas acumulem atividade, não consigam nem fazer coisas do coletivo, nem fazer coisas da própria universidade em si. Então, quanto mais gente, melhor. E caso alguém tenha algum problema no futuro, ou até agora, sim, e precise falar, né, eu me ponho à disposição a falar com quem tiver com algum problema e não esteja conseguindo conciliar. Então, acho que é isso, a gente pode abrir para as perguntas, dúvidas. Eu queria, meninas, só assim, reforçar, tá certo, o convite para os alunos que estão aqui presentes, para pelo menos assim, tentarem conhecer, seguir o Instagram, de repente participar das reuniões, para ir amadurecendo a ideia, não ficar assim assustado pela questão que as meninas colocaram muitos grupos, né, de pesquisa, como elas mesmo colocaram aqui, elas não acontecem ao mesmo tempo, vai depender muito das demandas, isso são possibilidades, né? Pode ter a possibilidade de um concurso, pode ter a possibilidade de um artigo para publicação, então aproveita essa oportunidade dentro desses grupos que são formados de forma antecipada, né? Então, reforçando para vocês irem conhecendo, amadurecendo essa ideia, porque é importante o conhecimento teórico, claro, mas também é muito importante a questão prática. Então, vocês praticando o quanto antes, né, durante o período da faculdade, vai ser fundamental para o futuro vocês se formarem um profissional mais, digamos, habilitado, né, para todas as problemáticas, questões que possam surgir no futuro. Certo? Seria isso, eu reforço aqui o convite para vocês. E uma outra coisa que a gente vai falar também é que, assim, você pode participar só de um GT, se você quiser. Eu só me identifico com o Comunica. Tudo bem, você participa só dele. Mas eu quero Comunica e quero pesquisa. Perfeito, você também pode participar. Você pode participar de quantos você quiser.
A gente só pede que, no pesquisa, a gente só assuma uma regional, ou norte, ou nordeste, ou sul, ou sudeste, até para não acumular muitas tarefas e a gente não ter tantas coisas para fazer. E aí, essas coisas vão acontecendo aos pouquinhos. Essa semana, por exemplo, amanhã a gente vai ter uma reunião com os professores, mas vai ser para a gente debater um texto que é curtinho, e foi o que a gente tinha para fazer de semana passada para cá. E, além disso, acho que só o Comunica que tinha algumas demandas para o Instagram. Pronto, nenhum outro GT tinha demanda para fazer alguma coisa física, né? Inclusive, eu queria até deixar o convite, né? Amanhã a gente tem um encontro, como a Fernanda falou, a gente tem alguns encontros, os nossos encontros são 2 vezes ao mês, né? E amanhã a gente vai ter um encontro, ele começa a partir das 7 horas. Se vocês quiserem já entrar para conhecer, não precisam se comprometer a participar, mas só entrar para conhecer, ver como é que funciona. É só falar com a gente, que a gente manda um link, ou até vocês podem copiar, eu acho que vai ser esse daqui mesmo. E fica o convite. É 7 horas da noite, tá, gente? Não é 7 horas da manhã, não. E também, amanhã, a gente está começando agora, né? Essa vai ser a nossa 3ª reunião. Então, quem entrar agora não vai estar perdendo muita coisa, né? Vai tá começando igual com a gente, basicamente. E aí vocês participam só como ouvintes, digamos, amanhã, já que a gente vai debater um texto, participa como ouvinte e nas próximas reuniões você já participa. Quem quiser ficar, já participa como membro mesmo. E aí, quando vocês entrarem lá nos grupos do WhatsApp, a gente vai explicar tudinho, bem direitinho, para vocês entenderem mais o funcionamento de cada grupo e cada grupo de pesquisa e cada grupo de trabalho. Dúvidas, gente, dúvidas. Estamos de dúvidas. Eles são um pouco tímidos, mas podem perguntar, pessoal, como a Isabel mesmo falou, a gente acha que às vezes nossa dúvida não é tão relevante, mas é relevante para a gente que está perguntando, né? Então, por isso que é importante vocês também participarem e tirar essas dúvidas, aproveitar que as meninas estão aqui e podem tirar essas dúvidas de vocês. Ou escrever no chat, se não quiserem ligar o microfone. Eu já tenho uma dúvida, vou começar. Posso começar? Pode. Isabelle, isso vai me levar a quê? Isso vale hora, vale alguma coisa, vale currículo, assim, recheadinho, o que é que vale? Primeiro, vou falar daquela velha história, né? Vale experiência. Mas, segundo, vale hora, sim. Nosso formato, a gente vai ganhar, assim, não vou dizer horas exatas, não vou prometer, mas digamos que, assim, mais de 30 horas semestrais a gente vai conseguir, mais de 30 horas semestrais a gente vai conseguir. E é uma boa coisa para se colocar no currículo, porque vai ser um projeto de extensão, se você participar de um grupo de pesquisa, vai ser uma pesquisa, vai ser uma apresentação no artigo, vai ser um artigo, vai ser uma apresentação no CONIC. Como a gente está querendo abraçar outras coisas, a gente também está querendo participar de fórum. Imagina só um currículo recheado desse jeito, gente. Vai ser tudo para a vida de vocês. Eu acho que é só para complementar que também, quando a gente finaliza o curso, a gente tem uma carga horária de coisas, digamos, extras que a gente tem que fazer além da universidade. Seja, tem o estágio, porque o estágio é obrigatório, mas além do estágio a gente tem que ter outras coisas. Então, quando a gente publica um artigo, a gente já preenche ali algumas horas que a gente tinha. Quando a gente participa de eventos também, quando a gente participa de um projeto de extensão. Então, assim, é muito, digamos assim, esse retorno também é muito bom, né? Porque além do retorno da experiência, da vivência, da troca de saberes, tem esse retorno acadêmico para a universidade, para a gente e para a universidade, né? Exatamente. Eu tinha outra pergunta, agora eu esqueci, agora tem que esperar alguém fazer. Eu acho que a gente já tem uma candidata, Giovana, que ela gostou da ideia do escritório modelo, quando eu falei aqui para a turma. Hein, Giovana? O que você achou? Podem comentar, gente, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês mais gostaram. A gente está aqui para escutar. A gente sempre gosta de opinião. Gostei. Que bom, Giovana. Se você quiser participar do nosso encontro de amanhã, você está mais que convidada, viu?
Eba, ela vai, ó. Vou mandar o link. Nossa, sim, eu vou entrar em contato com você, eu mando o link. Mais alguém? Com mais alguma dúvida? Daniela também, ela disse que também quer. Gente, será que não seria bom a gente colocar o link aqui no chat do grupo geral? Sim. Aí lá a gente consegue, né? Eu vou pegar aqui o link no calendário e já coloco. Gente, assim, mais uma coisa que eu acho que a gente acabou não falando, mas esses serviços que a gente presta para a comunidade, eles são serviços gratuitos, justamente para afirmar o nosso papel social. E a gente tem em mente também ter a responsabilidade da função social do arquiteto urbanista, né? Então, por isso, os serviços são gratuitos. E a gente sempre tenta trazer soluções de baixo custo também, né? A gente não vai trazer uma solução que não seja exequível, né? Que a comunidade não consiga executar. Então, tem essa parte também do social. Isso, e assim, a gente está sempre buscando trabalhar em parceria, tanto com o ONG até com a própria empresa júnior, né? Então, se for o caso de precisar fazer um projeto um pouco mais elaborado, a gente pode trabalhar em conjunto com a empresa júnior, encaminhar um projeto. Enfim, vem novidades por aí em todo lugar, né? Tanto no nosso Poti, como no nosso Calibo. O Calibo, vocês viram que está com processo para participar também, seria muito bom que vocês conhecessem. Vai ter uma reunião nessa semana para que conheçam o processo e quem conseguir, quem se identificar, né, participar. Eu participei do Calibo, fui presidente por 2 anos e, gente, assim, enriqueceu bastante. É por isso que eu falo assim, com tanta naturalidade, senão estava ali encolhida, não estava nem abrindo o microfone, tanta vergonha. Mas vamos lá, seguindo. Vou aproveitar e mandar outro link aqui, que eu sou demais hoje. Professora, agora a senhora pode falar um pouco para eles a importância de participar de um projeto desse, na sua visão de professora? Posso, sim, com certeza. Porque eu digo até com a experiência de vivência prática, né? Que na faculdade eu sempre procurei participar desses eventos, ou ser monitora, ou ser bolsista, né? Estar trabalhando com pesquisa. Porque a gente pensa que não, mas quando a gente vai depois de um tempo, né, que o tempo passa, a gente vai vendo como foi importante para dar uma fundamentação teórica para a gente. A questão do currículo é fantástico, como as meninas mesmo colocaram, né, isso tem um peso, você vai participar de alguma seleção, vai olhar o seu currículo, participou de projeto de extensão, que é um projeto que você tem um contato direto com a sociedade, com a comunidade, né? Porque a extensão é isso, é você sair da faculdade e ir para a comunidade, para você dar alguma resposta, né? Algum retorno, né, para a comunidade, digamos assim. E a vivência, né, de vocês vão estar estudando esses artigos, vocês vão estar se informando do que está se usando no mercado, vocês também vão procurar trabalhar com a parte prática mesmo, desenvolver um projeto, tendo um orientador, lhe passando as informações, né, de forma bem prática, assim. E sem falar da questão também, como as meninas falaram, né, que é importante, a questão das horas, porque você tem que ter essas horas complementares também, né? Tem um peso, assim, mas questão prática e para o currículo é excelente. Vocês vão ver que ele vai lhe dar um suporte para depois, quando vocês se formarem, né? Porque não adianta vocês ficarem também só na questão da teoria, vocês vão ver as matérias e tudo, mas essa vivência que vocês vão ver em escritório também, né? Provavelmente vocês vão ter que estagiar em algum escritório, em algum momento vocês vão ter que estagiar. O que eu aprendi em escritório e nessas pesquisas, para mim, contribuiu muito para a minha formação como arquiteto e urbanista, né? Então, vocês estão no primeiro período, vocês estão iniciando, mas, assim, não fiquem também esperando o momento ideal, porque esse momento ideal, vocês vão ver que não existe. O momento é agora, né? Porque não, no terceiro período eu vou estar um pouco melhor. A gente não sabe como é que vai estar naquele período daquela demanda. Então, a gente vai começando agora de forma mais
sem muita carga de trabalho, né, como as meninas falaram, está muito no início ainda, dá para vocês participarem, dá para vocês contribuírem também de alguma forma para esse trabalho, que eu acho incrível, e o UNE, assim, ter tido essa, junto aí com as meninas, né, que tiveram essa ideia de montar esse escritório modelo, com certeza, só vejo coisas boas, não vejo nada de negativo de se participar do escritório modelo. Só tem a ganhar em termos de conhecimento, de prática, de tudo, certo? Essa é a minha colocação que eu queria fazer para vocês, certo? E eu acho que, assim, antes de participar do coletivo, eu participei de um projeto de extensão em uma outra universidade. E, na época, eu estava no segundo período do curso. Aí tinha muitas coisas, muitas relações que eu não entendia o que acontecia, porque a gente via conflitos do território, a gente ia para uma comunidade em Natal, e aí eu ficava, meu Deus, isso aqui eu não estou entendendo, mas aí quando eu peguei o ritmo do projeto, eu já comecei a adiantar alguns assuntos que eu estou vendo agora, no quinto período, por exemplo, na disciplina de PPU 2. Então, assim, é muito bom, porque às vezes a gente acaba tendo um amadurecimento dos assuntos da própria universidade, né? E aí a gente acaba adiantando um pouco, e quando a gente chega para pagar aquela disciplina, a gente já tem propriedade para falar. Não, professor, mas será que isso realmente é assim? Porque na prática não é assim, na prática é de tal jeito, né? E a gente pode contribuir na disciplina dessas formas também, né? Não só estar ali escutando o que o professor está dizendo, mas contribuindo com as nossas vivências também. Então, é muito interessante. Isso, vou dar um pouquinho da minha experiência, né? Quando eu entrei no UNE, não tinha nenhum projeto. É tanto que, assim, eu fiz parte do centro acadêmico justamente para abrir projetos de extensão, projetos de pesquisa, porque não existia nenhum na nossa área. Então, assim, quem entrasse não tinha, era buscar atividade fora da universidade. E foi muito o que eu busquei, participando de palestras, eventos, outros grupos, e é muito enriquecedor fazer parte de algum grupo, tanto pessoalmente como para o currículo, né? Então, assim, eu recomendo que todo mundo faça parte em algum momento, e em especial o coletivo, ele vai ajudar, que nem a Fernanda falou, né, que ajudou ela numa matéria, que foi justamente o que os meus veteranos me falaram. Não tem nada que nos ajude em relação à habitação de interesse social, que a gente tem uma matéria só onde a gente vai debater isso. E quando eu vi essa matéria, a gente não tinha nenhuma base, não tinha ninguém para discutir, então era o professor falando com a vivência dele, todo mundo lá, assim, escutando. Ninguém sabia, ninguém tinha vivenciado, mas a partir do momento que a gente teve, acho que uma roda de conversa, que a gente pôde experienciar por causa de um evento que o Calibo promoveu, foi totalmente diferente. Parece que uma chavezinha assim virou, e a gente foi lá e começou a debater, e a matéria mudou, e o professor adorou, todo mundo da sala gostou, e a sala, assim, parecia uma outra história, uma outra turma. E sem contar também que a professora Suerde, ela tem experiência, né, com projetos de extensão, com essa temática mais social, né, professora? Então, vai ser uma troca muito enriquecedora. Exato. É uma troca, né, da troca de conhecimento, é uma troca de conhecimento para mim, para vocês, como é uma coisa horizontal, mesmo tem essa questão de hierarquia, né? A gente vai contribuir na medida do que a gente sabe. O que eu sei, eu vou contribuir com o que eu sei para vocês, né? A minha experiência, a minha vivência para vocês, de forma técnica e tudo, e vocês também vão poder contribuir de alguma forma para mim. E esse ponto que a Fernanda falou é importante, do amadurecimento, que lá na frente, em determinada disciplina, ainda na faculdade, vai contribuir também para vocês nesse sentido. Não só necessariamente quando vocês se formarem, durante o curso, com certeza vai contribuir também essa experiência. Sim, com certeza. E é isso, eu acho que é isso, né, Isabelle? Eu acho que a gente já falou até demais, está se estendendo no horário. Sim. Mas aí a gente estamos abertos para receber vocês, e aí a gente vai esperar, né, vocês entrarem lá no grupo para a gente explicar tudo. E eu acho que é isso. Eu encerro minha fala aqui.
Quem tiver qualquer dúvida pode buscar a gente lá pelo Instagram, perguntar, a gente responde também, tá bom? Eu também encerro minha fala. Bom dia. Foi ótima a apresentação de vocês, parabéns por vocês terem colocado essa iniciativa, né, de falar para a turma do primeiro período, que eles podem participar desde agora, não esperar, como eu falei, mais para frente para participar, pode iniciar agora, entendeu? Eles só têm a ganhar mesmo, tá certo? Então é isso, turma. Se depois vocês quiserem perguntar, não tiverem com vergonha de perguntar agora, se quiserem também me colocar para mim alguma pergunta, eu posso repassar também para as meninas, tá certo? Fiquem à vontade. Ou então, falar diretamente com elas no Instagram ou por e-mail. Isso. Então é isso, gente. A gente espera vocês. A professora vai encerrar a gravação agora. Estão liberados para ir almoçar.